Eu sei. A gente planejou acabar 10 minutos. Planejado é planejado. Tá perguntando pra ele lá da placa de vídeo potente. Uma GeForce GTX. Quantos GB de RAM? Vamos nos colocar de pé para nós adorarmos o Senhor. Amém. Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Pai, toma as nossas vidas agora. Espírito Santo, vem com tua presença nesse lugar, Jesus. Pai, toma agora os corações que estão aqui, Pai. Nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Nós viemos aqui principalmente para isso, Deus. Isso é o desejo do nosso coração, Pai, vir aqui, Senhor, escutar a tua voz e te adorar, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Nos rendemos agora à tua presença, Jesus. Nos colocamos agora diante do Senhor, Pai. Senhor, toma os nossos corações agora, Espírito Santo. Estabelece sobre nós agora a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Adore o Senhor, comece a adorar o Senhor. Vai entregando agora tudo que você está sentindo. Entrega tudo para Ele. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me, leva-me pra perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo. Enche-me, enche-me da graça e do teu amor. Sacia meu ser, sacia meu ser. Oh, abraça-me, abraça-me. Ouve o meu clamor, fala pra mim.
da presença dEle. Jesus, nos rendemos à Tua presença, Pai. Senhor, nós queremos Te adorar, Jesus. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nos rendemos a Ti, Jesus. Aleluia. Santo, Santo. Você pode fechar os seus olhos. Há uma presença nesse lugar. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Há uma presença forte nesse lugar. Oh, quando você adora, quando você entende, existe um lugar de adoração ali, um lugar dentro do teu coração. Sabe, quando nada mais importa, somente aquela presença, somente a voz do Espírito Santo. É esse lugar que nós temos que insistir. É nesse lugar que você tem que permanecer. Deixa Ele tocar seu coração. Vem, Espírito Santo. Aqui estou outra vez pra Te entregar tudo que sou. Hoje eu me rendo a Ti, Senhor. A oferta sou eu. Oh, Tu és o fogo que acendeu, a chama que arde hoje em mim. Estou tão preso a Ti, Senhor, em Suas cordas de amor. Então vem queimar em mim, e então vem me atrai a Ti. Então vem queimar em mim, e então vem Jesus, e então vem queimar em mim, e então vem me atrai a Ti. Então vem queimar em mim, e então vem Jesus, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está selando o propósito em mim. As feridas, Teu fogo está selando o propósito em mim. Oh, 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 aqui estou outra vez. Você pode dizer isso para Ele? Declara isso para Ele. Pra Te entregar tudo que sou. Hoje eu me rendo a Ti, Senhor. A oferta sou eu. Tu és o fogo. Tu és o fogo que acendeu, a chama que arde hoje em mim. Estou tão preso a Ti, Senhor.
tuas cordas de amor. Diz isso pra ele, então vem. Oh, e então vem queimar em mim. E então vem, me atrai a ti. E então vem queimar em mim. E então vem Jesus. E então vem queimar em mim. E então vem, me atrai a ti. E então vem queimar em mim. E então vem Jesus, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Eu vou estar selando o propósito em mim, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está selando o propósito em mim, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está selando o propósito em mim, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está selando o propósito em mim. Oh, 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 oh. Aleluia. Continue adorando o Senhor. Sabe, no nome de Jesus, tudo é possível. E o que você está precisando hoje? Sabe, Deus está falando com corações aqui de forma muito forte. A partir do momento que você pisou aqui dentro, Deus tem falado com você. Então deixa o fogo do Espírito Santo tocar seu coração. Oh Espírito Santo, há poder no nome de Jesus. Não há um nome maior do que esse. Aleluia. Os ventos reconhecem, o mar ainda se lembra da sua voz. Toda tempestade obedece o seu falar. Os demônios tremem e batem retirada ao escutar o poderoso nome de Jesus, o Rei dos Reis. Você pode declarar isso? Só há um nome. Só há um nome sobre todo nome. Jesus, és poderoso. Jesus, maravilhoso. Cura e liberta, salva e transforma. E eu adoro. Os ventos reconhecem, o mar ainda se lembra da sua voz. Toda tempestade obedece o seu falar.
demônios tremem e batem retirada ao escutar o poderoso nome de Jesus, o Rei dos Reis. Oh, só há um nome, só há um nome sobre todo nome. Jesus é poderoso, Jesus maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu adoro. Jesus é poderoso, Jesus maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu adoro. Declaramos nessa noite, só há um nome poderoso. Diga assim, ó. Oh, só há um nome sobre todo nome que cura, liberta. Jesus, Jesus, só há um nome sobre todo nome que salva, transforma. Jesus, só há um nome, só há um nome sobre todo nome que cura, liberta. Jesus, Jesus, só há um nome sobre todo nome que salva, transforma. Jesus, Jesus és poderoso, Jesus maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu adoro. Jesus és poderoso, Jesus maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu adoro. Jesus és poderoso, Jesus maravilhoso, cura e liberta, salva e transforma, e eu adoro. Aleluia. És maravilhoso, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Vamos fazer rapidamente aqui. Eu acredito que não vai ter o momento das ofertas, mas se alguém trouxe a oferta ali, tem um gasofilaço, já vai posicionar ali, amém? E mantenha o seu coração aberto, porque Deus tem algo para fazer aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Vou tomar uma água aqui rapidinho. Ai, ainda estou sarando ainda da uma gripe aí. Só Deus na causa, só o nome de Jesus na causa. Podem se assentar, amém? Fique à vontade para a gente ler a palavra do Senhor, mas com reverência, amém? Sabemos como a presença de Deus está aqui nesse lugar, e eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma rápida oração. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Eu sei que o Senhor colocou, Pai,
cada um aqui hoje, nesse lugar, porque o Senhor tem algo para ministrar ao coração deles. Eu sei, Pai, que o Senhor está nesse lugar. E eu vim aqui, Senhor, trazer, Senhor, uma mensagem do Senhor aos corações que estão aqui hoje, Pai. Então eu peço, Deus, que se for para o Senhor derramar, derrama seu poder, Pai. Em nome de Jesus, cadeias venham ser quebradas, pessoas venham ser libertas, corações venham ser libertos, mentes venham ser libertas. Em nome de Jesus eu peço, Pai, usa a minha vida, Senhor. Eu não tenho nada, Pai, mas eu peço agora, Espírito Santo, eu estou aqui, Senhor, para levar a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero abrir com vocês em Apocalipse 3:20. Nós vamos fazer 2 leituras de 2 textos. E nós vamos falar sobre um assunto dentro desse texto. Se alguém também quiser, já está abrindo também o outro que nós vamos ler, o outro versículo, que é em Atos dos Apóstolos 7:51. Nós vamos ler apenas o 51. Amém? Nós vamos primeiro começar aqui por Apocalipse 3:20. Quero que você preste bem atenção aqui na palavra do Senhor. E a palavra diz o seguinte, vocês conhecem bem essa palavra, e ela é algo muito forte, amém? Vamos ler aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu quero que você, não sou de fazer isso, mas eu quero que você repete isso. E ele comigo. Glória a Deus. Né? Que maravilhoso. Deus está à porta e Ele bate. E quando Ele entra, a gente se relaciona. A gente tem um momento de intimidade com Deus. Vocês conseguem entender isso? Amém? Quando nós vemos essa palavra. E eu quero ler Atos 7:51. Que diz o seguinte, aqui é uma passagem de Estevão falando aos fariseus, antes dele ser apedrejado. E a palavra de Deus diz o seguinte, no verso 51 diz o seguinte: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Que pesado. São 2 palavras bem diferentes, não é? Mas Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar hoje. Amém? Então que você permaneça com o seu coração aí aberto. Irmãos, como nós vemos primeiro versículo que nós lemos em Apocalipse 3:20, nós vemos ali nós vemos que a palavra de Deus ela nos mostra um momento em que nós aceitamos Jesus. É o momento em que você deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. Amém? Eu quero que você levante a mão se você já aceitou Jesus. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Ah, glória a Deus. Então ela está falando só com filhos aqui. Amém? E a partir do momento que você diz assim, sim, Senhor, entra na minha vida, ali começa algo maravilhoso, né? A obra do Espírito Santo, entra o Espírito Santo e Jesus trabalhando ali é uma coisa poderosa. Começa tudo a mudar na sua vida, né? Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizendo assim, nossa, eu aceitei Jesus, mas a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Começou a dar tudo errado, mas na verdade era Deus arrancando da vida dessa pessoa tudo que não prestava, né? Isso aconteceu comigo também. A gente pensa, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu aceitei Jesus, mas parece que o negócio virou de ponta cabeça aqui. Mas quando Jesus entra no nosso coração, amém? Começa uma transformação ali, né? Você percebe que quando Ele entra no seu coração, Jesus ele começa ali a trabalhar dentro de você e tudo muda, né? É interessante o tema, né, que nós estamos no culto com propósito, que o tema é libertação, cura, né? Então, Deus ministrou algo muito forte que nós vemos nessa passagem. Não está escrito ali, mas se você entende que a partir do momento em que você aceitou Jesus na sua vida, houve ali uma rendição, você se rendeu. Você já viu uma pessoa rendida, né? Você já viu ali, às vezes naqueles filmes, né? A pessoa aponta uma arma, a pessoa ali se rende, levanta as mãos e fala, não, eu não vou fazer mais nada, né? E nós, diferente aqui, só para você imaginar, a gente se rendeu a Cristo. E é interessante que essa palavra render-se, igual nós cantamos aqui, né? Eis-me aqui, né? Me entregando outra vez, eu me rendo outra vez. Quando nós
entendemos que essa palavra tem algo muito poderoso aí. Não é simplesmente se render, mas quando nós falamos sobre rendição, quando nós falamos em se render, amém? Está todo mundo aqui comigo? Quando a gente está falando de se render, não é simplesmente você dizer assim, sim, Jesus, beleza, estamos juntos, vamos caminhar. Parece simples assim, mas não é. Irmãos, eu quero que você preste atenção numa coisa, que você abra o teu coração, porque render-se a Deus é algo muito mais profundo. Muito mais profundo. É algo assim, muito profundo. E nós vamos falar sobre esse assunto, amém? Então, quando nós analisamos aqui, eu li Atos, nós lemos Atos 7:51, que fala sobre, ali no caso em Atos, Estevão estava falando, fazendo uma referência do povo de Israel, o povo, né, os antepassados ali, o povo obstinado de coração. Nós vamos falar um pouco sobre o povo de Israel, e nós vemos que Estevão ali está falando aos fariseus. Eles dizem, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, né? E ali ele cita tudo o que acontece, até que se você acompanhar depois, se você quiser ler na sua casa, né, você vai ver que mais para frente ali, ele é apedrejado, né? Mas é interessante o que está dizendo nessa palavra, é algo muito oposto. A pessoa diz assim, vocês resistem ao Espírito Santo. E sabe, é interessante nós estarmos falando assim, puxa, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com Apocalipse 3:20? A partir do momento que você aceita Jesus, você não resiste mais ao Espírito Santo. Mas não é bem assim. Nós, irmãos, se tem uma coisa que Deus falou para mim, Ele disse o seguinte, se tem uma coisa que os meus filhos aprendem é resistir a mim. Se tem uma coisa que nós aprendemos durante o nosso decorrer dos dias com Jesus, nós caminhando, né, seguimos Jesus, estamos indo na igreja, mas nós aprendemos a resistir ao Espírito Santo em algumas coisas. E é disso que nós vamos falar. E é interessante que quando você, voltando aqui para a palavra de Apocalipse, quando você vê essa palavra, você vê que há um convite de Deus para nós, e Ele quer que nós sejamos filhos rendidos a Ele, amém? Você quer ser um filho que se rende realmente ao Senhor? Então agora você falou isso para Ele, então o negócio ficou diferente. Você disse, não, eu quero, então agora o negócio muda. Porque você não está falando isso para mim não, você está falando para o Espírito Santo. Eu faço essa oração, falo, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, eu me rendo. Ele fala, então beleza, então agora o negócio vai ser diferente. E aí começa o chumbo a arder. O negócio muda, né? Mas não é que a gente não consegue entender, e a gente vai entender isso. Mas a vontade de Deus, irmãos, a vontade do Espírito Santo é que nós possamos ser filhos rendidos a Ele. Sabe, quando nós analisamos a palavra de Deus, né, como eu já falei, você vê que a rendição ela é algo muito profundo. Sabe, existem homens e mulheres de Deus que aprendem a resistir ao Espírito Santo. E como que isso funciona? Vamos lá, pega a palavra de Deus e começa a analisar o povo de Israel. Se vocês começarem a ver, começarem a ler, vocês vão ver que é um povo muito difícil. Por mais que eles viam sinais e maravilhas, né, o quanto Deus falava com eles, né, o quanto havia o cuidado de Deus com aquele povo, eles sempre arranjavam um jeito de mudar alguma coisa, né? Mas eu quero que você pense com você, será que você realmente está totalmente rendido? Porque essa pergunta eu estou fazendo para mim, você pode fazer para você mesmo. Será que eu estou realmente rendido ao Espírito Santo? E é interessante isso, porque muitas das vezes nós pensamos assim, não, está tudo bem, mas na verdade tem alguma coisa aí, tem alguma coisa travando a sua vida com Deus. Já parou para analisar isso? E é interessante o quanto às vezes a gente ignora a voz do Espírito Santo e o quanto a gente resiste, né? Você pode ver exemplos como, por exemplo, o Saul, que não se importou mais com a vontade de Deus, mas ele continuou guardando para si aquilo que não era dele, fazendo no reino de Israel, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Você percebe, por exemplo, a vida de Sansão, né? Um homem ali que parecia que se rendia. Quem aqui, né, conhece a história de Sansão? O momento em que ele pecava, ia vivendo de forma errada, né, de forma até esquisita, né? Ele fazia coisas que não devia, coisas que não combinavam com ele, coisas que não deveria, o voto que ele tinha, e tudo contra aquilo. Então o momento que ele ia lá, pedia perdão e Deus dava poder para ele, ele arrancou lá os portões da cidade. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa.
Eu quero que você grave isso no teu coração, porque é algo que pesa muito também na nossa vida. Não quer dizer que porque está dando certo, que está agradando a Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Sabe, às vezes no ministério, às vezes alguma coisa que fazemos, nossa, está dando certo. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Deus, Ele tem compromisso com a sua obra. Preste bem atenção nisso. Deus tem compromisso com a sua obra. Mas não quer dizer que você está alinhado com Ele. Sabe, Deus chamou Sansão para tomar aquele povo. E quando ele clamava, vinha o poder sobre ele e ele conseguia romper. Amém? Mas isso não significava que o coração de Sansão estava rendido. Vocês conseguiram entender? Amém? Então, vocês conseguem ver um parâmetro aí? Vocês estão conseguindo pegar? E assim, é interessante, puxa, mas está funcionando, não tem problema. Tanto que você via que Sansão, ele se envolveu com outras mulheres que não podia, ele fez várias coisas erradas e continuou assim, até um momento em que você realmente vê Sansão se rendendo a Deus. Vocês conseguem lembrar disso? Então assim, nós conseguimos ver aí que houve sim, né, uma dificuldade no coração. Você vê uma coisa difícil, né, um coração ali difícil. E esse é um dos exemplos, mas nós temos também na palavra de Deus o rei Davi, que mesmo diante do pecado, qual era a preocupação de Davi? Era o reino dele? Era a vontade dele? Ele se prostrou diante de Deus: Senhor, eu pequei contra ti, contra o céu. Então você vê ali um homem rendido ao Senhor. Ele não estava ali se importando com a consequência. O que ele queria era que a presença de Deus, que o Espírito de Deus estivesse sobre ele. Ele disse: Senhor, não retire teu Espírito de mim. Então você vê o que? Davi era um homem rendido. Olha que diferença. Que interessante isso, né? E quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos que render-se a Deus é algo bem mais profundo. Eu quero fazer uma rápida leitura com você. Você precisa abrir. Mas a palavra de Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós não estamos mais vivendo para nós. Eu até já falei uma vez que a partir do momento que você aceita Jesus, você escreve ali uma carta ali, eu esqueci o nome, uma carta de óbito, né, certidão de óbito ali. Tiago morreu aqui hoje. Mas de vez em quando, né, até falaram para mim assim, né, foi até engraçado essa semana. O rapaz falou para mim assim: o meu eu antigo foi afogado nas águas, né? Mas eu não sabia que o infeliz sabia nadar. Então todo dia eu tenho que ficar matando ele. E é interessante isso, porque eu quero que você analise como que está a sua vida hoje com Deus. Será que nós realmente estamos rendidos ao Senhor? Será que realmente nós estamos levando a um nível, nós estamos deixando Deus nos levar a um nível mais profundo? E diante disso, eu separei aqui 3 pontos. Eu vou tentar correr mais para a gente chegar até o final. E o primeiro ponto é bem simples. Eu já fiz essa pergunta para você. Você se rendeu a Deus? Eu vou resumir rapidamente o render a Deus, render-se a Deus. Render-se a Deus é deixar que Ele trate você, que Ele te cure e que Ele te liberte. Deus faz isso só uma vez? Não. No decorrer dos nossos dias, o Espírito Santo, Ele vai te guiando, sabe? Para que você não venha se prender a nada que vai tirar Ele da sua presença. Sabe, para que você não se afaste dele. Ele está ali o tempo todo te curando. Por exemplo, quando nós somos machucados por alguma situação, ou quando acontece algo na nossa vida que nós não estamos conseguindo lidar, o Espírito Santo está trabalhando ali. Amém? Nós estamos, há uma obra, né, que nem eu falei no começo, há uma obra ali, né, acontecendo. Jesus, o Espírito Santo trabalhando. Mas essa pergunta que eu te fiz, o primeiro ponto: você se rendeu a Deus? Sabe, eu quero que você imagine uma coisa aqui, e vamos ver se você consegue.
Imagine que você aceitou Jesus, Ele senta no sofá da sua casa, e você senta também, e aí você passa a discutir com o Espírito Santo. Imagine aí. E aí o Espírito Santo fala: não, eu queria entrar ali no seu quarto para ver o que tem ali. Não, espera aí, não é assim. Não, mas como assim? Não, então deixa eu mudar aqui um pouco a sua cozinha, né? Deixa eu mudar aqui, vamos fazer assim. Não, peraí, oxa, assim também fica mais difícil. Sabe, imagine você discutindo com o Espírito Santo. Não, mas Senhor, eu tive um péssimo dia hoje. Sabe, a minha família está doente, eu não consigo dormir há dias. Sabe, eu fui no trabalho, escutei coisas que eu não deveria, eu não estou conseguindo me controlar. Ô Espírito Santo, o que está acontecendo? Você já se pegou nessa situação? Discutindo com o Espírito Santo? Será que só eu? Sabe, Deus me mostrou muito isso, muito forte. Eu sentado no sofá, discutindo com o Espírito Santo. Ah, mas esse negócio não vai dar certo. Não, esse está difícil, que negócio que é esse? Eu não estou entendendo. Você conseguiu imaginar? Sabe, é como se ele estivesse ali sentado e você ficasse ali. Não, Senhor, não, e não sei o quê. E aí a gente continua, sabe? É interessante que você, a partir desse momento, você consegue entender que muitas coisas a gente tem impedido de se realizar na nossa vida por conta disso. Sabe, irmãos, já chegou momentos em que eu falei assim: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Você já se perguntou isso? O Senhor permitiu isso por quê? O que eu vou, né? Você já perguntou para o Espírito Santo? Falou assim: não, mas o que eu vou ganhar com isso? Você chegou lá no serviço, levou uma, né? Ou talvez na sua casa, na sua família, uma situação difícil que você está passando, e aí você chega para Deus e fala assim: mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Senhor, puxa vida, né? Oxe, eu estou indo na tua casa, eu aceitei o Senhor na minha vida, mas o negócio está esquisito, está estranho isso. Irmãos, isso já foi falado muitas vezes aqui, até nos devocionais o pastor falou sobre isso. Existem processos na nossa vida. Existem processos, e tem processos que levam tempo. E sabe, Deus, Ele não permite as coisas na sua vida para te destruir, não. Deus, Ele não permite coisas na minha e na sua vida para tentar te derrubar, ou para tirar a sua força, ou... Não, Ele permite para te moldar. Sabe, imagina você ali construindo algo em Deus, mas é da forma dEle. Vocês conseguem entender? Aonde está o fundamento disso? Começa a analisar o povo de Israel, o quanto Deus trabalhou dentro daquele povo. E aquele povo continuava resistindo ao Espírito Santo, aquele povo continuava resistindo. Você começa a perceber ali, né, um povo obstinado de coração, é assim que a palavra chama eles. Um povo difícil, dura serviço. Mas será que a gente está brigando mesmo com o Espírito Santo? Já se pegou numa situação assim? Sabe, irmãos, eu preciso dizer algo para você, e talvez a gente não entenda isso, mas as doenças são para serem curadas. As feridas são para ser cicatrizadas. Deus, Ele não quer ver você assim. E muitas vezes nós se armamos com o Espírito Santo. Sabe, às vezes Ele quer curar algo dentro de você e você não deixa. Muitos de nós temos isso dentro de nós. Sabe, se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho certeza que Deus está falando no nosso coração, é que Ele quer nos libertar. Ele quer curar. Mas para isso, preste bem atenção, para isso você precisa estar rendido. Para isso nós precisamos estar rendidos. A partir do momento em que você entendeu que Jesus está na sua vida, como o pastor ministrou domingo, ele disse: ó, Jesus está dentro do barco. Jesus está na sua vida hoje, Ele habita, você tem o Espírito Santo, amém? Nós temos o Espírito Santo. Mas será que a gente vai ficar discutindo com Ele? Dentro da nossa casa, dentro do nosso coração ali? Imagine o seu coração é uma casa e você fica discutindo com Ele o tempo todo. Não, você não vai mudar isso não. Não, esse negócio está errado, não é para ser assim. Quantas vezes eu já me peguei fazendo isso? Você já se pegou fazendo isso? E sabe o que acontece, irmãos? Não vem a cura, não vem a libertação. Quem quer viver numa vida plena com o Espírito Santo? Eu quero viver, mas eu preciso parar de ser tão duro.
a gente tinha que ser duro com o pecado. A gente tem que ser duro com o pecado, irmãos. Mas a gente não pode resistir ao Espírito Santo. Sabe, eis que estou à porta e bato. O mais triste de tudo é que Deus me mostrou uma cena que veio no meu coração. Eu falei, mas Senhor, isso é muito pesado. Deus batendo na porta do quarto. Porque tem gente que se esconde muitas vezes da vontade de Deus. Sabe, as pessoas que vivem fugindo daquele tratamento. Não, esse eu não aceito na minha vida. Jesus entrou dentro do seu coração. Eu quero que você entenda bem isso, tá? Como assim batendo na porta do quarto? Vamos lá. Imagine que ele não tem acesso a alguns lugares na sua vida. E são exatamente os lugares que te prendem. Os lugares que não fluem na sua vida. Por mais que você tenta, você não consegue. Sempre ali é uma área de tropeço. Sempre ali é uma área difícil, onde precisa de cura, de libertação. Mas Jesus não vai entrar ali. Sabe por quê, irmãos? Falta se render. Nós precisamos nos render. Amém? Estão entendendo? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que, mas assim, Senhor, mas que cura demorada? Irmãos, existe cura que demora anos. Sabe, Deus precisa trabalhar em você. Mas Ele vai trabalhando, sabe? Mas eu ainda não estou fazendo aquilo que Deus falou. Mas lá na frente você vai conseguir. Ele está trabalhando em você. Preste atenção numa coisa. Você percebe lá, todas as vezes que Deus curou instantaneamente, muitas vezes aquelas pessoas não permaneceram ali com Jesus. Mas aquela cura que demorou um pouco mais, sabe, Deus trabalhando na vida da pessoa, você vê que aquela pessoa permanece firme na presença dEle. Você consegue entender isso? Porque Deus começa a enxergar, a pessoa começa a enxergar Deus trabalhando ali, vê a mão dEle, nossa, Deus está me ajudando aqui agora, e Ele vai curando você. E aí quando você consegue a vitória, você não abandona Jesus. Você consegue entender isso? Existem curas na nossa vida que demoram anos. Só que se a gente não se render, vai demorar mais tempo. Se tem algo no seu coração hoje que precisa de mudança, precisa de cura, sabe, se renda a Ele. Renda isso a Ele. Nós vamos ver aqui mais para frente, tem coisas muito difíceis, mas dentro da rendição é algo que nós precisamos entender. Eu quero ler Deuteronômio 5:29. Preste bem atenção no que a palavra de Deus diz. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer e para obedecer todos os meus mandamentos, e assim tudo iria bem com eles, com os seus descendentes para sempre. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus diz o seguinte: se nós estivéssemos ali o tempo todo rendidos a Ele, entregando as nossas vidas e deixando Ele trabalhar, seria mais fácil. Mas quanta dificuldade a gente traz para nós, por conta às vezes da gente não se render. Irmãos, sabe o que Deus está falando? Entrega a sua família para Ele. Sabe, se você tem dificuldades dentro de si mesmo, chega no altar do Senhor e entrega. Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu rendo isso ao Senhor. A coisa mais difícil é isso. É você chegar no altar do Senhor, você colocar ali: Senhor, eu rendo isso aqui. É difícil, mas eu vou entregar. Entrega. Entrega. Deixa Ele curar, deixa Ele transformar. Sabe, a gente passa dias e dias duro, difícil, não consegue. Aí você fala: mas não está fluindo, Senhor, não está indo para frente, eu não estou crescendo, eu não estou dando fruto, sei lá por quê, eu não sei, eu acho que eu não sirvo para ser cristão. Mas você está dizendo simplesmente para o Espírito Santo: você não vai entrar mais aqui, você não vai dizer mais, não, você não vai mais falar isso. Não, eu não quero mais esse tipo de situação na minha vida. Teve um momento que Deus falou comigo, Ele falou assim: ó, seguinte, eu vou quebrar você inteiro. E aí eu comecei a orar, eu comecei a fazer uma loucura. Teve gente que falou para mim assim: não faz isso não, senão você não vai aguentar. E eu falei: eu preciso fazer, eu não tenho para onde escapar. Eu falei: Senhor, dobra a minha vida. E Deus começou a dobrar. Deus começou a me quebrar inteiro. Sabe, irmãos, tem momentos assim que você fala: nossa, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Mas aí Ele vem, Ele te sustenta, e Ele vai arrancando aquele Tiago arrogante, aquele Tiago orgulhoso, aquele Tiago que não consegue, sabe, que não consegue se render a Jesus.
Aquele Tiago que se Deus der um carro para ele, ele abandona Jesus. Sabe, se Deus te der pernas assim, você sai correndo e ó, fui. Daí eu falei, Senhor, mas o Senhor me quebra do jeito que eu aguento. Me ajuda. Mas eu falei, eu vou me render. E sabe, irmãos, é todo dia. Todo dia eu levanto. E às vezes eu levanto cansado. Eu falo, Senhor. Eu falo, Senhor, eu me rendo, Pai. Eu me rendo porque às vezes, sabe o que a gente quer fazer? A gente quer murmurar. A gente quer murmurar como? Ai, Pai, estou cansado disso aqui. Estou cansado dessa vida. Estou cansado do meu trabalho que não muda. Estou cansado daquele irmão que eu tenho que olhar todo dia a cara dele. Não aguento mais. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo essa situação, Senhor. O que eu faço? Você consegue entender isso? Amém? A gente não pode ser aquele povo obstinado de coração que nós lemos ali em Atos 7, que fica resistindo ao Espírito Santo todos os dias. Amém? Você quer se render a Deus? Eu quero. Eu quero me render. Segundo ponto. Isso aqui é uma pergunta. Deus ele vai perguntando as coisas para mim. Misericórdia. E o que Ele te pediu? Você entregou? Sabia que Deus pede coisas para nós? Você sabia disso? Sabe, às vezes você está ali. Vou dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça, mas você pode pensar aí na sua vida, não é só isso, tá? Mas vamos supor que você tem um trabalho que você ganha 9 mil reais. Um salário ali legal. Mas esse trabalho está atrapalhando um pouco o seu ministério. Mas não tem problema não, eu estou ganhando 9 mil. Isso é um exemplo, tá? Tem outras coisas aí, tá? Só um exemplo. Mas esse trabalho, você não está tendo muito tempo com a sua família, porque você tem um ministério. E aí quando você está no ministério, você tem que sacrificar a sua família. Mas você não pode sacrificar o trabalho, porque tem um trabalho que você ganha 9 mil. E com os 9 mil você está construindo uma casa, você está comprando um carro. E de repente, o Espírito Santo ele fala assim, ó, entrega esse trabalho aí, que eu vou te sustentar. Aí você, esse negócio é da minha cabeça. Quem já passou por isso? Mas eu falo em outras situações. Começa a pegar aí, começa a pensar, o que será que Deus me pediu? E aí a pessoa continua, não, tá tudo certo, não tem problema não, isso aqui tá fluindo, vai dar certo, vai dar certo. Aí chega um tempo que você não consegue ver que isso é um erro. Você não consegue enxergar que isso, na verdade, isso começa a virar dentro do seu coração o seguinte: puxa vida, meu ministério não está indo para frente porque fulano não me ajuda, porque eu não tenho ajuda de ninguém. Eu não consigo, olha, eu não consigo ter tempo com a minha família, por quê? Porque o meu ministério está pegando muito tempo. Mas e o trabalho de 9 mil que Deus te pediu? Obrigado. Como é que fica? Já parou para pensar aí? É pesado, né? Isso é um exemplo. Mas Senhor, eu estou construindo uma casa, eu estou comprando um carro. Aí Deus fala para você assim: eu não quero que você construa uma casa, eu quero que você obedeça a minha voz. Porque o que eu vou construir, ninguém pode roubar, não vai atrapalhar a sua vida. E o preço dessa casa, o preço desse trabalho não vai custar a sua família, não vai custar seu ministério, não vai custar a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa família mesmo a gente faz isso. Você começa a sacrificar porque você não obedece, e você sacrifica todo o meio. Até mesmo no corpo de Cristo, Deus mostrou isso. Você começa a sacrificar todos que estão com você, porque eles não fazem, porque eles não são, mas de repente, aquilo que você não entregou não tem problema. Vocês estão conseguindo me entender? Então se Deus te pediu, entrega. Mas eu não entendi, Deus não chegou para mim e falou assim: meu filho, entregue. Sabe como é que Ele vai fazer isso? O negócio vai começar a ficar estreito. Você começa a perder ali a conexão com a sua família. Você não consegue mais ter tanto desenvoltura no ministério. Começa a ficar tudo corrido, tudo. Agora começa a pegar aí o seu trabalho, a sua família, a sua vida.
Você consegue entender isso? E se Deus está dizendo para você, eu não quero que você construa algo com a sua mão, eu quero construir para você. Amém? Aonde você vê isso na palavra de Deus? Vamos pegar ali. Vamos começar pelo jovem rico. Quem conhece essa passagem do jovem rico? O jovem rico estava ali, chegou para Jesus, falou: ó, o que eu faço para alcançar ali o reino dos céus e tal. Aí Jesus fala assim: ó, você tem que... Ele fala com o jovem rico que ele tinha que fazer. Eu estou correndo aqui rapidamente. Não vou abrir o versículo para a gente ler, mas para a gente decorrer. E aí ele chega para o jovem rico e fala: ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Aí o jovem rico fala para ele: você já conhece essa passagem? Não, isso eu já faço. Sabe o que ele estava esperando de Jesus? Rapaz, você vai para o céu hoje. Você vai subir sem mim, você nem precisa. Você já é bom demais. Mas aí Jesus fala assim: ó, pegue o que você tem e dê aos pobres. Entrega tudo o que você tem. Qual que foi a expressão dele? De tristeza. Sabe por quê, irmãos? Deus mostrou algo muito além. Não é só porque o coração dele estava no dinheiro, não. É porque ele não enxergava que o que ele tinha era um problema. Você consegue entender isso? Ele não enxergava que tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, os bens que ele tinha, não era um problema, irmãos. Não é um problema isso na minha vida. Aí você pode pegar qualquer coisa aí. Talvez, não sei, um pecado, uma vontade, uma atitude que você tem, né? Eu nasci assim, vou viver assim, né? E aí? Aí Deus fala isso para mim, uau, mas o que o Senhor está me pedindo? E aí Deus simplesmente disse para mim assim: me obedeça. É igual quando Deus fala para você assim, ó, fique em silêncio. Fique em silêncio. Me obedece e fique em silêncio. Diante das situações que você está vivendo, fique em silêncio, porque eu sou a sua justiça. Mas sabe o que a gente faz? Aí a gente fala assim para Deus: nossa Senhor, o Senhor tem que me ajudar, porque eu fiz uma situação lá. E agora? E agora, Senhor? Vixe, que a situação lá no meu serviço lá, eu falei que não devia falar, o Senhor me perdoa. Sabe que a gente faz isso? É difícil, né? Vocês conseguem entender? Vamos pegar mais um exemplo? Um exemplo de Abraão. Quem sabe da história de Abraão? Deus fala assim, ó, tudo que você tem, vou abençoar através de Isaac. Isaac é, ó, vai vir tudo através de Isaac. Aí Deus vai lá e fala assim para ele, ó, vai lá, sacrifica lá o teu filho. Gente, mas vocês não estão entendendo? Acabou de falar que vinha de Isaac e Deus está mandando. Mas olha que interessante o coração de Abraão. Você não vê ali Abraão parando para pensar, a palavra fala assim, Abraão cogitou, não, ele vai com o seu filho. Porque a palavra mostra muito o coração dele. Um coração rendido a Deus. Ele vai ali sacrificar Isaac, mas ele sabe, meu, tanto faz, Deus pode ressuscitar ele. Você crê nisso? Se eu entregar isso aqui, Deus vai mover isso aqui, Deus vai transformar isso aqui. Então quando você entrega nas mãos de Deus é diferente, não é nas tuas mãos que está entregando, mas é para o Senhor, amém? Aí a situação muda. Entendeu? Mas e se ele tivesse ficado com Isaac? Falei, não, será que ia acontecer? E agora? Já parou para pensar nisso? Porque todas as vezes que nós vemos o povo de Israel resistindo a Deus, a única coisa que eles conseguiram atrair para si mesmo foi doença, pecado. Sabe, um povo que se destruía. Eu quero me render a Deus. E eu quero entregar para Ele o que Ele precisa. Sabe por quê, irmãos? Quando nós nos rendemos a Deus, Ele quer tudo de você. Ele não quer que você fique pobre andando de chinelo, não. Não é isso não, gente. Ele quer fazer parte de tudo na sua vida. Você consegue entender isso? Amém? Você consegue entregar tudo para Ele? É muito difícil. Quando você chega ali, entregar tudo. Mas será que eu vou ter que entregar aquele negocinho lá? Sabe, aquele negocinho que você fala, bicho, mas isso aqui não. Não precisa, isso aqui não precisa entregar não.
Pois é. Para você viver o sobrenatural, para você ser curado, se ser liberto, para você viver intensamente essa cura, intensamente na sua vida, você tem que render-se intensamente a Ele. Aí Deus falou para mim assim: você só vai se render um dia que você me aceitou? Daqui para frente é só brigaiada com o Espírito Santo, crente brigando com o Espírito Santo. Aí a gente chega no pastor, chega, né, na igreja: ah, Senhor, minha vida não muda, eu não consigo alcançar isso daqui na minha vida. E Deus está falando assim: eu quero trabalhar em você, mas entrega. Eu quero ver você fluir no teu ministério, eu quero ver. Amém? Um exemplo para a gente caminhar para o último ponto é a capa de Acã, que está lá em Josué 7, 11 e 12. Eu vou explicar resumidamente. Acã colocou a mão no que era consagrado, não era para ele aquilo. A partir do momento que Deus pede algo para você, que não é para você ficar com aquilo nas mãos, aquilo se torna algo terrível para você. E às vezes a gente você consegue pensar, eu penso comigo: Senhor, mas como? Mas é verdade, às vezes a gente faz isso. Ali você viu uma túnica bonita, mas às vezes é com coisas pequenas. É com coisas pequenininhas que a gente faz isso. E aí sabe o que é interessante? Que o povo de Israel inteiro pagou o preço. E às vezes a tua família acaba passando por situações difíceis. O ministério, quem tem ministério, sabe? Todo mundo vai pagando o preço junto porque você não entregou aquilo. Ah, a gente pensa: poxa, mas não é uma capa que eu tenho. Não. Mas se Deus te pediu, você tem que entregar. Eu preciso entregar, porque já não é mais meu. Amém? E caminhando para o último ponto, eu acredito que essa é a vontade de Deus hoje. Se tem alguma coisa que está prendendo a sua vida, Deus quer te libertar. Tem algo que precisa de libertação dentro de você? A gente pensa assim: libertação. Ah, mas eu não estou com capeta. Gente, não é isso não. Sabe, a partir do momento, para pensar uma coisa aqui comigo. A gente tem o Espírito Santo. Deus é maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, tem tantas coisas lindas para fazer em nós, através de nós, ao nosso redor, tantas coisas que nós devemos conhecer, mas nós não conseguimos, porque existem coisas nos prendendo. Existem coisas que estão prendendo a minha e a sua vida. Ah, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Sabe, eu não tenho nada. Um exemplo é quando a gente não consegue dar a capa e a túnica para um irmão. Às vezes a gente se pega brigando com o corpo de Cristo, brigando com a família, porque a gente não consegue abaixar a cabeça. A gente fala assim: ah, mas eu não sou bobo. Eu não sou bobo. Sabe, irmãos, aconteceu uma situação no meu trabalho essa semana. Eu quero contar aqui para vocês. Eu pedi para uma pessoa fazer uma coisa, e essa pessoa falou comigo de uma forma pesada. Eu peguei e respondi essa pessoa num tom mais rígido. E essa pessoa ficou chateada, mas ali toda a razão estava no meu alcance. Toda a razão estava diante do que eu estava fazendo. Tanto que eu estava respaldado do que eu estava fazendo. Mas sabe o que é interessante? Nossa, mas que atitude boba. Eu cheguei na pessoa e falei assim: olha, me perdoa se eu fiz isso. Eu amo a sua vida, eu quero ver você crescer, mas é assim, e eu peço perdão. Mas você tinha razão. Presta atenção aqui, você tinha razão. Por que eu vou pedir perdão? Por que eu vou liberar perdão para um irmão que passou na minha frente? Por que eu vou liberar perdão para uma pessoa que está passando na minha frente? Por quê? Para que isso? E é isso que a gente tem no nosso coração. Será que a gente está liberto mesmo? Está rendido mesmo? A gente não consegue dar outra face, a gente não consegue liberar perdão, a gente não consegue, sabe, abraçar ali naquele momento. E sabe o que é interessante?
Que a partir do momento que eu falei com ele, houve cura, houve mudança. Sabe, porque a justiça de Deus é diferente da minha e da sua. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, quando você está com intimidade ali, ó, eis que estou à porta e bato. Então, se você abriu, abre tudo o resto. Eu quero pedir perdão, sim, peço perdão. Às vezes a gente nem, irmãos, me perdoa que eu vou falar, mas o Espírito Santo falou isso para mim. Às vezes a gente não parece cristão. Às vezes a gente não parece cristão, sabe por quê? Porque a gente não consegue liberar um perdão. Mas eu tenho razão, irmãos. Jesus tinha razão em tudo. Sabe o que ele podia, irmãos? Deus não pensa assim, mas ele podia deixar eu e você ir para o inferno, porque essa é a condenação que a gente quis para nós mesmos. Nós aceitamos ali aquela sentença, ó, eu não quero. Nós comemos, todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que a partir de Adão, todos pecaram e destituídos da glória. Mas aí Jesus veio. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para mudar isso. Uau! A gente tem um Espírito Santo, mas a gente não consegue perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas eu não, isso aqui passou por cima de mim. Irmãos, preste bem atenção numa coisa. Quem trata algumas situações é o Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa, eu falei, Senhor, eu não vou ficar mudando a vida de ninguém, porque eu não posso mudar. Muda o Senhor. Aí eu falo assim, Deus, trata essa pessoa aí. Sabe o que Deus faz? É muito legal isso. Porque daí eu falo assim, Senhor, toca ela na vida daquela pessoa e trata ela do jeito que o Senhor quiser. Eu vejo Deus abençoando aquela pessoa vem no outro dia mais feliz. Ela começa a mudar o comportamento com você. Você consegue entender isso? Ah não, a gente começa a jogar as pragas, né? Fala assim, não Deus, né? Joga igual João lá e Tiagão, né? Taca fogo neles. Joga fogo em cima desses povos. O Senhor quer que manda fogo? Pode mandar fogo. Manda fogo no corpo de Cristo. Manda fogo na família. Queima todo mundo aí. Isso não é... Não, gente, a gente tem que andar rendido ao Senhor. Entender isso. Sabe? Deus quer libertar você, mas você precisa entender. É preciso perdão. É preciso mudança. Eis que estou à porta e bato. Então Jesus está batendo em várias áreas da nossa vida. Ele está insistindo ali, ó. Eu quero te curar, eu quero te libertar. Eu não quero mais ver você tropeçar nisso. Me obedece e renda-se a mim. Renda-se, para que o fogo do Espírito Santo queime no teu coração, para que você viva uma vida plena no Espírito. Tem pessoas que não conseguem ficar numa situação porque estão olhando para outros parâmetros. Tem pessoas que não conseguem ficar dentro da igreja porque estão olhando para outros parâmetros. Tem pessoas que não conseguem. Porque tem sempre um irmão errado, tem sempre alguém errado, tem sempre uma situação errada. Ah, o meu trabalho, eu tenho sempre um trabalho problemático, eu tenho sempre uma família problemática. Irmãos, isso não é de Deus, não é a vontade de Deus para mim e para você, amém? Mas se a gente se render, você pode ter certeza de uma coisa: Deus quer te curar, Deus quer te libertar. Deus, Ele quer o trono do seu coração. Irmãos, presta bem atenção numa coisa, grava isso na sua mente. Lute, preste bem atenção, lute com todas as suas forças para que o diabo não roube o trono do seu coração. Porque se ele conseguir roubar o trono do seu coração, ele vai te enganar. E um dia você vai falar, Senhor, em teu nome, mas quem estava sentado no trono do teu coração não era o Espírito Santo. Sabe, a gente precisa observar isso e tomar cuidado com isso, irmãos. Se tem alguém que consegue produzir, é uma fábrica de deuses falsos, é o nosso coração, que ele é enganoso. E o diabo continua ali, ó, uma hora eu vou te pegar. Só que aqui não, você tem que dizer, não, Satanás, aqui não. No meu coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai permanecer dentro de mim. E ali Deus vai curando, Deus vai tratando, Deus vai transformando. Amém? Eu quero ministrar uma canção.
E eu quero fazer um apelo, sim. Se tem algo na sua vida que precisa de libertação, vem aqui na frente. Ah, mas é vergonhoso. Não, não é vergonhoso, não. Eu estou aqui na frente. Estou ministrando a palavra e eu preciso disso. Então, se tem algo que precisa de tratamento na sua vida, coloca aqui no altar. Senhor, eu vim aqui no altar. Ah, não é porque você está vindo aqui na frente por emoção, não. É porque você decidiu entregar. E eu estou indo lá na frente, Senhor, ó. Da mesma forma que eu fiz aquilo lá, eu estou vindo aqui na frente e estou entregando. Tó, trata isso. Trabalha nisso. Faz isso, Senhor. Eu me rendo. E eu faço esse apelo a você, se tem alguma coisa. Amém? Entregue o Senhor. Entregue isso ao Senhor. Amém? Fale com o Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor falou aos corações aqui hoje, Pai. Não só no meu, mas também no coração dos meus irmãos. Pai, eu peço a Deus que o Senhor nos ensine a entender esse lugar de rendição ao Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toca nesses corações, Pai. Eu sei que o Senhor quer libertar corações aqui hoje. Senhor, eu sei que a Tua vontade para essas pessoas não é, Senhor, que elas sejam, Pai, o Senhor quer que elas fluam na Tua vontade, Pai, que elas vivam rendidas ao Senhor. E render-se ao Senhor é ter o Teu cuidado, é ter o Teu, Pai, o Teu afago, o Teu abraço, Senhor. Pai, o Senhor quer abraçar vidas aqui hoje, o Senhor quer tratar, o Senhor quer curar, Pai. Então eu peço em nome de Jesus, Pai, move, Senhor, move esses corações. Em nome de Jesus, toca, Pai. Que o Senhor venha selar no Teu fogo, Pai, em nome de Jesus, esses corações. Pai, que se isso estivesse sendo, Pai, algo de empecilho na vida dos meus irmãos, venha ser quebrado hoje. Mas que eles venham fluir no Teu Espírito. Que eles venham ser tocados de forma sobrenatural pelo Senhor, Pai. Fale com o Espírito Santo. Aqui estou outra vez pra te entregar tudo que eu sou. Hoje eu me rendo a Ti, Senhor. A oferta sou eu. Tu és o fogo que acendeu, a chama que arde hoje em mim. Estou tão preso a Ti, Senhor, em Suas cordas de amor. E então vem queimar em mim. E então vem me atrai a Ti. E então vem queimar em mim. E então vem Jesus. E então vem queimar em mim. E então vem me atrai a Ti. E então vem queimar em mim. E então vem Jesus, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está
propósito em mim. Espírito Santo, toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Vem com cura, Pai, em nome de Jesus. Há corações aqui hoje, Pai, que estão rendidos a Ti. E eu peço agora, Espírito Santo, para que o Senhor veja, olhe esses corações. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, as cadeias que impedem, Senhor, de fluir a vida dessas pessoas. Pai, o Senhor tem chamado, tem selado o coração dessas vidas que estão aqui hoje, Pai, para algo muito maior. E eu peço, Espírito Santo, queima, Senhor, queima o coração deles de amor por Ti, que eles vivem rendidos ao Senhor, Pai, vendo as Suas mãos agir na vida deles. Espírito Santo, toca, Pai. Queimando a dor, cicatrizando as feridas, eu vou estar selando o propósito em mim, queimando a dor, cicatrizando as feridas, eu vou estar selando